Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Prefiro Livros. Eu iniciei esse canal porque eu tenho muita vontade de falar sobre os livros que eu leio e também tenho muita vontade de poder ampliar o meu repertório de autores e de livros. Eu não sou das letras nem da literatura, então o objetivo do canal vai ser realmente discutir livros que eu tô lendo, livros desde a perspectiva de leitora, e não como um comentário mais profissional, digamos assim. Bom, para iniciar, eu escolhi O Romancista como Vocação, do Haruki Murakami. O Murakami, ele é o meu autor contemporâneo predileto. Ele é um autor que me fez gostar de literatura japonesa, me abriu as portas para esse universo, né? Então, através dele eu conheci Yukio Mishima, Junichiro Tanizaki, Yasunari Kawabata, enfim, e tem outros nas listas aí para em algum momento conhecer. E eu já li alguma coisa do Murakami, mas eu ainda não tinha lido O Romancista como Vocação. Esse é um livro que é uma coletânea de ensaios publicada aqui no Brasil pela Alfaguara. Os livros dele aqui sempre saem por essa editora. E ele é um livro que foi publicado, então, em 2017 e que contém 11 ensaios, todos relativos à prática de escritor, ao universo da literatura, por exemplo, prêmios literários, tratam também do processo criativo do Murakami e também vai explicar um pouco sobre várias obras dele. Por isso eu penso que é um livro que é muito bom para quem é fã do Murakami ou para quem tem algum interesse mais detido na obra dele, mas não só, porque esse é um livro que vai tratar também da escrita em si, então, da atividade, do ofício de romancista e das coisas que o Murakami considera que são importantes e valiosas dentro desse processo de se tornar um romancista ou de se tornar um escritor. Contextualizando um pouco, né, sobre o Haruki Murakami, ele é um autor japonês que iniciou a sua carreira literária com 30 anos, e a história de como ele inicia é muito interessante, eu pelo menos considero. Ele é um autor que já foi cotado para o Prêmio Nobel algumas vezes, mas ele nunca chegou a ser indicado. E então aqui no capítulo em que ele fala sobre os prêmios literários, eu acho que também tem algum valor para entender um pouco a relação dele com os prêmios. Ele é um autor um pouco mais recluso, não é um autor que faz muitas aparições públicas, nem em eventos de literatura, e por isso ele é um autor considerado afastado do círculo literário. E aqui no livro ele vai explicar os motivos dele para isso. Então, alguns capítulos desse livro, tá? Só para a gente ter uma noção mais geral. O primeiro capítulo se intitula O Romancista Generoso. Depois, alguns aspectos sobre o início da carreira de romancista dele, mas que também contém dicas sobre qualquer romancista ou escritor que quer iniciar uma carreira, sobre prêmios literários, sobre a originalidade. E agora, o que eu devo escrever, então, sobre essa trava no momento de escrever algo, principalmente depois que já se escreveu muita coisa. Ter o tempo como aliado ao escrever romances, um ato infinitamente individual e físico, sobre escolas, que tipo de personagens vou criar, para quem escrever e ir para o exterior, novas fronteiras. Então, de todos esses capítulos, eu destaquei pontos gerais que eu acho que são interessantes de compartilhar a respeito da obra e que talvez possam gerar o interesse de alguém para em algum momento entrar em contato com esse livro. Bom, começa que o Murakami tem um interesse, me parece, nessa obra, em desmistificar um pouco essa ideia e essa visão que muitas pessoas têm do que é ser um escritor, do que é ser um romancista, enfim. Ele considera que o romance ele é um gênero muito mais aberto dentro da literatura, então qualquer um, em algum momento, pode escrever um romance, o que não significa que seja fácil se manter ali, né? Se manter profissionalmente após ano e ano na atividade, no ofício de escrever um romance. E eu acho que aqui já vale destacar a primeira coisa que é crucial aqui no livro, que é a ideia justamente de romancista como uma vocação. Murakami não está falando simplesmente de uma profissão ou de algo no qual a gente ingresse visando resultados específicos, mas sim quase como um chamado mesmo, algo que faz parte da forma de vida de alguém. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o próprio Murakami quando ele se torna um escritor, né? Ele já estava com 30 anos, ele tinha um bar de jazz em Tóquio, e aí ele vai assistir a um jogo de beisebol de um time que ele era muito fã, e o estádio estava quase vazio, e aí num determinado momento, enquanto ele estava ali na grama, curtindo o jogo,
ele entende de súbito, né, vem a ideia, vou escrever um romance. E assim que ele vai para casa, ele se senta e ele escreve 2 textos, Ouça a Canção do Vento e Pinball. Esses textos foram encaminhados para uma revista e de cara eles ganharam um prêmio, né, de um talento literário, jovem talento literário, novo talento literário, algo assim. Então, a partir daí, o Murakami ingressa nessa vida de escritor e para ele, ao longo do livro, a gente vai entendendo que essa experiência inicial, da forma como ele começa na escrita, é muito importante para como ele vai entender todo o ofício de escritor. Justamente como uma vocação, como um chamado que ele teve em algum momento e ele, de fato, se dedicou àquilo depois. Essa forma de se relacionar com a escrita traz uma das primeiras características que o Murakami vai falar que são muito importantes para um escritor, que é preservar uma certa liberdade, que é não se prender e não se apegar tanto a uma ideia de um público-alvo ou a uma ideia de números que se tem que atingir em termos de vendas de livros, ou mesmo de que nem todas as críticas, ou nem sempre a crítica literária vai ser generosa com os escritores. Mas isso não pode impedir de escrever. É importante perseverar, ainda que os resultados ou que uma crítica não seja inicialmente boa. Então, é sempre uma espécie de desprendimento com as expectativas que possam vir ou os feedbacks que se possa receber a partir daquilo que está sendo escrito. E aí é muito curioso, mas como uma leitora há um certo tempo do Murakami, é que ele menciona que já nesse primeiro texto ele conseguiu descobrir o estilo literário dele, o estilo de escrita dele, né? Então, ele comenta assim que ele fazia o texto primeiro em inglês, depois ele fazia um transplante livre, né? Ele disse que não era exatamente uma tradução para o japonês. E com isso ele descobriu uma forma diferente de utilizar o japonês, que dava outro ritmo ao texto, e era um ritmo que ele se identificava. Como eu comentei antes, né, o Murakami tenta, nesse texto, desmistificar um pouco a ideia do que é ser um escritor. Porque, querendo ou não, a gente às vezes tem um estereótipo, né? Assim como a gente tem para várias outras atividades e profissões, enfim. E, geralmente, quando a gente pensa no escritor, a gente pensa ou na coisa do gênio, né? Então, em alguém que produz uma obra como um raio de luz e essa obra é logo de uma genialidade. Eu acho muito interessante porque o Murakami nunca se coloca nesse lugar, ou seja, ele sabe e a todo momento ele vai deixar claro pra gente que produzir um romance é um trabalho, e é um trabalho que exaure, é um trabalho que exige fisicamente, intelectualmente. Na verdade, nem tanto intelectualmente, ele fala mais da imaginação, das sensações. Então, ele nunca se coloca na posição de um escritor que, de certa forma, atendeu a algum tipo de genialidade, mas sim alguém que trabalha muito em prol de se melhorar como escritor. E por isso mesmo ele vai dizer, é mais fácil que a gente consiga escrever em algum momento um romance, mas se manter fazendo isso ao longo de 30 anos, porque agora o Murakami já deve ter os seus quase 70, se manter fazendo isso é o difícil, né? É um trabalho longo, então às vezes você leva 2, 3 anos até escrever um romance, passa por revisões, passa por outros processos, e se manter fazendo isso, gostando de fazer isso e mantendo a sua criatividade, exige muito. Então, primeiro passo é isso, a gente precisa trabalhar. Ser um escritor exige esse trabalho, e é um trabalho solitário, e é um trabalho físico. Aqui eu acho que a gente pode puxar um gancho para esse outro livro dele, que recomendo fortemente, mesmo que, sei lá, não corra nem nada, né? É o do que falo quando falo de corrida. Ui! Não precisa ser um livro para corredores, nem para quem é fã de Murakami, porque o que a gente tem aqui é um relato sobre a relação que há entre o nosso corpo e as nossas ideias, e aquilo que a gente produz, e o nosso aprimoramento como pessoa. Claro que para o Murakami isso ocorre através da corrida, então ele é um corredor, é um maratonista, enfim, e ele explica muito a relação que isso teve com a escrita de romances para ele. E aqui, em Romancista como Vocação, ele vai retomar isso, explicando como a escrita exige um certo condicionamento físico, que ficar sentado por 4, 5 horas durante o dia, mantendo a sua concentração, exige sim um bom preparo e um bom condicionamento físico. Tanto que, né, eu comentei antes, Murakami tinha um bar de jazz.
Quando ele se torna escritor, ele vende esse bar de jazz e passa a se dedicar totalmente ao ofício de escrever. E esse movimento mudou muito a rotina dele, então ele passa a dormir mais cedo, acordar mais cedo, a praticar esses exercícios, e isso é um dos motivos que ele vai apontar que fizeram com que ele se afastasse dos círculos literários, com que ele não frequentasse esses espaços, mas não só, né? Ele também se afasta porque ele, de fato, não tem interesse ou não parece ter interesse em estar nesse meio. Ele fala muito claramente que a principal preocupação dele como escritor é guardar as suas energias para a escrita. E ele realmente é um romancista, porque para ele o trabalho central é a escrita do romance. O Murakami também tem livros de contos. Particularmente, eu prefiro ele romancista do que ele contista. E ele mesmo diz no livro que ele entende que os contos são mais colaterais, são como que exercícios para a escrita de romances para ele, né? Então, ele passa a se dedicar integralmente, de fato, a ser um romancista e a escrever boas histórias e a se aprimorar constantemente. Essa atividade, então, de ser um romancista, de precisar manter uma rotina, porque escrever exige fisicamente, faz com que ele se afaste dos círculos literários, mas também, e nisso a gente também retoma a ideia de uma vocação, faz com que ele seja muito crítico, ou apresente de forma bastante crítica dentro do texto, as premiações literárias. Ele vai dizer que os prêmios literários, eles não podem ser a motivação final de um escritor, que muitas vezes um prêmio pode fazer com que o autor se desvie do que é a sua função de fato, que é a escrita do romance. Ou com que ele se dê por satisfeito por ter alcançado um determinado patamar na escrita, enfim, e nesse sentido uma premiação não seria tão boa. Mas um lado importante que o Murakami reconhece dos prêmios, ainda com uma certa crítica, mas ele aponta como algo que tem a sua função, é o prêmio como uma vitrine que atrai o público para a leitura, porque, né, a gente sabe, e aqui no Brasil a gente volta e meia tem discussões sobre isso, sobre o número de leitores e o quanto a gente vem diminuindo esse número ao longo dos anos. Então, as premiações, de certa forma, chamam atenção para a literatura, chamam atenção para autores específicos, e isso tem uma função. Uma coisa que ele fala, também muito importante, é que os prêmios devem ser vistos e devem ser aproveitados como algo que amplia a sua competência para escrever. Tudo isso, né, a discussão a respeito dos prêmios, a discussão a respeito do afastamento do Murakami dos círculos literários, também tem um impacto na escrita dele, porque, de forma geral, a gente pode entender que esse é um livro onde o Murakami se mostra em um sentido bem definido, sem ambição. Eu acho que, em alguns sentidos, ele tem as suas ambições, mas tem coisas muito específicas das quais ele não ambiciona, e isso reflete na sua obra. Por exemplo, ele mesmo menciona que recusou diversos tipos de trabalho, que ele não faz aparições públicas, ele se recusa, e a gente sabe o quanto isso pode impactar para um autor, mas porque ele se guarda realmente para a produção dos seus livros. Também ele explica o quanto ter o tempo como seu aliado, então o quanto não sentir a pressão de um prazo, o quanto não ter nada encomendado por uma editora, por uma revista, reflete na qualidade dos textos que ele compõe, porque ele pode realmente terminar de produzir uma coisa quando ele sente que essa obra está finalizada, quando ele entende que ela está boa o suficiente para ser entregue ao público. Então, existe aí, novamente, esse apelo à vocação em contraponto à profissão. Uma atividade que não necessariamente você vai ter recompensas ou aplausos, mas que você precisa encontrar satisfação quando essa obra está pronta no seu trabalho e que você se identifique e se sinta bem com o resultado que está ali. E aí, o que tiver que vir disso virá, né? Tanto que ele se apega muito aos leitores, né? Ele comenta que muitas vezes ele recebeu críticas duríssimas, mas ele sempre teve os leitores ao lado dele, né? Leitores fiéis aí que sempre crescem. Claro que muitas vezes também tem as suas críticas, mas são os leitores que para ele realmente refletem o resultado do trabalho dele. Uma coisa que eu acho que é muito interessante também, e aí especialmente para quem tem interesse em algum momento escrever, e não só escrever um romance, mas escrever uma história, são as dicas e como o Murakami
fala sobre essa atividade, né? Então ele comenta que para se tornar um escritor é muito importante, claro, ler muitos livros, mas também aprender a se tornar um observador da realidade à sua volta, das coisas do mundo, mas também das pessoas, dos seus gestos, das suas emoções, dos seus atos. E aí, aqui também entra uma característica interessante, e inclusive é o perfil de muitos personagens do próprio Murakami, que são pessoas que não viveram grandes experiências, né? Então, o Murakami não é um escritor, e isso é ele mesmo quem diz, que passou por grandes dramas na sua vida. Ele não pegou e não viveu grandes conflitos sociais, ele não viveu grandes conflitos familiares, mas isso não é determinante para que ele escreva uma história. E eu acho que está aí algo que muitas vezes a gente relaciona com escritores também num certo estereótipo, ou de um grande sofrimento mental para que se consiga produzir uma boa obra, ou de grandes experiências. E o Murakami vai dizer: mais importante do que a gente tenha vivido grandes coisas é que a gente saiba olhar atentamente aquilo que está à nossa volta e capturar esses detalhes e saber enredá-los numa narrativa envolvente. Então, apesar de ele não ter vivido grandes experiências pessoais, sociais, ele ainda consegue arrancar do cotidiano boas matérias que viram narrativas interessantes. Ele vai dizer, inclusive, que começar com uma narrativa mais pesada, ou seja, começar a partir de uma experiência mais pesada, e inclusive um autor que já inicia com muitas premiações, pode ser algo que depois faz com que esse autor vá se apagando. Ou seja, que ele esgote tudo aquilo naquela grande experiência. E que para ele importa muito esse trabalho diário de aprimoramento constante de si na escrita, que reflita em livros sempre melhores. Então, essa preocupação do o que eu estou oferecendo para o meu público ler. E eu acho que é muito interessante esse livro, assim, fica uma lição de perseverança também. Aqui o Murakami vai falar muito sobre as várias críticas e as várias resistências que o trabalho dele enfrentou. E ainda enfrenta, né? Eu tinha comentado a respeito do Nobel, enfim, ele é considerado um autor, me parece, ok, assim, não, nem muito excepcional, nem muito ruim, ou algo do gênero, mas ele enfrentou muitas críticas, né? E apesar disso, ele sempre se manteve muito firme no desejo de escrever, no ato de escrever, do qual ele não desistiria desde que ele teve aquela epifania no estádio de beisebol. Então, eu acho que, assim, é um livro que fica muito aí para quem gosta do Murakami, mas não só, para quem também quer ou pensa em algum momento na vida escrever. Então, isso era tudo que eu tinha para falar hoje sobre Romancista como Vocação. Como primeiro vídeo do canal, eu fico muito feliz de poder começar com um autor que eu gosto muito. Espero que, enfim, possa ter despertado a curiosidade aí de ler esse livro. Como eu falei, eu acho que ele é um livro que é muito complementar para quem gosta do Murakami. Talvez para você começar a ler o Murakami, vale mais a pena ir pela ficção dele. Mas a partir do momento que você tiver um interesse mais aprofundado na obra dele, vale a pena super. E também para quem tem vontade de escrever, é um excelente livro. Acho que desprende a gente de muitas ideias, né, de o que é sucesso, por exemplo, o que é alcançar um certo patamar, o que é fazer literatura, enfim, fica a recomendação. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu ainda não sei quando vai sair, mas é isso. Tchau, tchau!